Olá, olá, olá! Abrindo a live hoje pelo meu perfil, mas daqui a pouco a Mel entra pelo perfil do estúdio. Melina, Bianca. Olha, pois é sempre estranho esse... Hey, Tainoca! É sempre estranho esse primeiro momento da live até alguém entrar e a pessoa fica falando sozinha. Ó, Bia entrou. Bianca, pede pra eu te... Melina também. Cris de Colômbia, saludos. Nando, Bia e Melina, me peçam para entrar na live, que aí eu autorizo, acho que é mais fácil assim. Deixa eu ver. Aqui, view request. Vamos ver se vai entrar. Autorizei. Tanto tempo, Cris, temos que vermos. Ei, Bia! Oi, Que linda! Ela sempre diva. você também. Ai, Muito obrigada. obrigada, tá chiquérrima. Melina entra também. Christian! Ai, tanta gente, es que eu nunca abro lives de mi perfil. Pois vamos esperar as meninas entrarem. A ver, a ver. Cadê? Melina, você me pede ou será que... Olha lá, Caio. Volte para o extensivo, tô vendo as pessoas entrando. Cadê, cadê? Como é que... Ai, já tá aqui, já tá aqui. Eu que sou Dirty, tá aqui. Aí agora só falta a Melzinha. Vi, acabei de pedir pra você. Oi, Menina, menina maravilhosa. Bem-vindas, bem-vindas. obrigada, amores. Beijos. Bia! Estúdio, Hello, estúdio maravilhosa. aí. Melzinha, pede pra entrar, que aí eu te autorizo. Aê, pronto. Aqui. Aí ela vai entrar. Tchup, tchup, tchup. Aê! Tô? Entrou, estamos às 4. Ei, maravilhosas, muito obrigada por estarem comigo, com a gente. Pois essa live, né, o tema dela é o extensivo como lugar. Ai, gente, eu tenho aquele limite de Instagram, aí ele vai dizer que é para daqui 5 minutos, enfim. Nossa, eu também tenho isso. Eu tenho, não, e ontem no meio da live com a Carol aconteceu. Então, em algum momento eu vou, tipo, mexer aqui, mas eu acho que vai continuar. Eu Mas se cair, acho que vai acontecer isso com o meu também, porque de qualquer o meu... coisa. Enfim, bem-vindos todos que estão na plateia aqui da live. O tema da nossa live de hoje é do extensivo enquanto espaço de treinamento constante para atores e atrizes atuantes. E tanto Melina quanto Bianca treinam com a gente já faz tempo. Enfim, eu e Mel, professoras do estúdio. Mel é a atriz da primeira leva, o primeiro extensivo ever da história desse país. A Mel estava na turma e hoje ela é professora também. E Melzinha, você travou, será? Ou fui eu? Ela parece travada. Deixa eu ver. Parece Eu não travado. sei o que está acontecendo aqui. Tá Ah, bom. mas tá aqui. Então, meninas, começando por vocês, gostaria que vocês se apresentassem e nessa apresentação contem a trajetória de vocês com a gente treinando no estúdio. E eu já estava lembrando, o primeiro extensivo da Melina, na verdade, ainda foi lá no Pequeno Ato, né? Pré-pandêmico. Pré-pandêmico. Bueno, quem vem? Vai, Bia. Melina, pelo amor de Deus, você começou no primeiro ato, você tem que começar, isso é maravilhoso. Bom, vamos lá. Bom, eu sou Melina Tis, sou atriz, sou diretora de elenco, sou preparadora de atores. E aí, lá antes da pandemia, acho que 2018, talvez, 2018, eu fui fazer o meu primeiro extensivo.
E foi uma experiência bem, bem intensa, assim. Voltei muito mexida. E aí eu lembro da Mel contando um pouco, né, dessa nossa relação no Brasil com a interpretação e essa não técnica, e a gente sai das escolas sem entender os processos, né? Tendo lido Stanislavski, mas sem ou mesmo Eugênio Kuznet, né, que é o que eu mergulhei mais para entender a interpretação, mas mesmo assim, sem uma prática, sem um trabalho constante que é o que a gente faz no método, né, que é um treinamento. Então, ter ido para o estúdio foi muito importante para poder cair umas fichas e falar, ah, tá, era isso que eu vinha sentindo. Era mais simples, ainda que complexo. Mas acho que é isso, para começar é isso. Estamos começando tímidas, daqui a pouco a gente solta tudo. Ah, você ficou live é muito difícil, mas vamos lá. Não, mas daqui a pouco ela engata. Quando a gente esquecer que a gente está numa live, Isso. parecer que a gente está, tipo, em pleno treinamento. Vem, Bia, e você conta a sua trajetória. Eu conheci o estúdio através de uma aluna da Maria Bopp. Eu estava fazendo um trabalho com ela. E aí a gente estava batendo cena e ela muito generosa e eu meio pilhada, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso chegar. E ela assim, não, mas calma, vai dar tudo certo, assim. E aí a gente começou a trocar um pouco sobre técnicas. Eu tinha passado por alguns outros treinamentos antes. E esses treinamentos, eles me davam uma noção, mas eu não conseguia ter uma constância de entender o porquê que eu fazia o que eu tinha que fazer e de ter uma relação boa com o meu trabalho e comigo mesma diante do trabalho, sabe? E aí a Maria me indicou o espaço e eu falei, não, olha, Maria, desculpa, mas eu já achei a minha técnica. Olha, eu tô super, assim, eu tô super bem, eu tô ótima. Eu sou meio kamikaze mesmo. Depois eu acho que é o termo que você usa, né, Estrela? E assim, eu achava que eu tinha que me jogar e que eu não tinha que ter cuidado nenhum com o meu emocional e eu era meio esse tipo de atriz. Só que a Maria insistiu muito para eu conhecer o espaço e aí eu conversei com a Mel e fiz o meu primeiro extensivo em no final de 2020, porque eu lembro que o primeiro exercício que eu fiz foi o Song and Dance. E eu sou leonina, né? E aí quando a Mel explicou, eu falei: "Ah, gente, dá licença, eu levantei foi o primeiro, falei, vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou mostrar que eu sou maravilhosa. E aí, quando eu cheguei, eu falei, uau, isso é completamente outra coisa. E aí, eu me vi completamente vulnerável e as pessoas totalmente conectadas. Eu falei, nossa, isso aqui é precioso, isso aqui é muito bom. E nisso, eu fui engatando e fui tendo várias oportunidades de fazer um curso atrás do outro. E eu acho que a minha relação com a atuação hoje é outra, assim. Eu experimento um lugar de muito mais empoderamento com o meu trabalho e de muito mais compromisso, sem uma pressão. O que pra mim, Vocês estão, então, eu acho que você, Bia, chegou quando que é esse primeiro? 2022, 2023? eu fiz o último extensivo de 2022, que eu acho que começou em outubro. Você fez o barra ainda. Como assim? Você já chegou no EAI ou ainda no barra? No EAI. Então é É, 2023. então é 2023. E aí você ficou direto e você já fez praticamente todos os cursos do estúdio. Eu Você fiz fez todos, todos, todos. todos. Você ganhou o bingo. Você ganhou o bingo. Você fez todos, todos, todos. Você fez extensivo, você fez o afetado, você fez personagem, você fez bloco de texto, Intensivo. fez intensivo, fez o castle. Ah, Todos. todos. Bingo. E na sequência, né? Desde que você entrou, acho que você não passou nenhum ciclo sem, né? Não, não. Eu acho que não. E Melina entrou, fez aquele primeiro, você fez um ou dois no pequeno ato? Um Um. Que você fez cena com o Marco. Fiz cena com Marco.
Você fez o de sábado de manhã, se eu me lembro bem. E aí Uma depois. maravilhosa. Que cena que era mesmo? Vocês eram irmãos, não era algo assim? Eram dois irmãos de um filme que chama The Savage. Uma família, enfim, de escritores. Incrível texto. Genial. Filme que eu amo. Ai, que maravilha. E fiz dois show afetados. Você voltou pro estúdio pelo Jô Afetado. Essa foi kamikaze. Não, foi delicioso. E aí depois pro extensivo. Extensivo. E agora, inclusive, vocês eram colegas dessa turma mais recente do extensivo com a Mel. Nada. E é isso, eu queria ouvir de vocês. Não, vamos, para todo mundo se apresentar um pouco. Melzinha, se apresenta você e conta também a sua trajetória de aluna, a assistente, a professora. Conta. Resumindo tudo. Sim. Eu fiz o primeiro da história. E quando eu fiz o primeiro, eu adoro falar isso, porque, enfim, eu fiz, porque antes de tudo, eu e Estrela somos amigas pessoais, né? E aí era a primeira vez que ela ia dar aula, então eu já não estava mais atuando, porque é muito maluco como eu não me sentia autônoma na minha profissão, autônoma no sentido de saber fazer mesmo, de saber procedimentos, ou ainda falando de outra maneira, eu me sentia sempre dependendo de um olhar de outra pessoa. Então eu falava, gente, meu Deus, como eu profissão atriz e eu não sei fazer o que a minha profissão faz. Tá completamente esquisito isso aqui, né? E daí eu fui fazer o curso porque a Estrela é minha amiga. Para dar uma força. Para dar uma força, né? Primeira vez, vou lá, né? Me fazer presente, apoiar a amiga na empreitada, aquela coisa. Pois é, 2025 aqui, ó, fazendo uma live sobre isso, porque quando a Estrela... quando você, Estrela, deu aula, eu falei, caralho, como é que a gente não teve nada disso ainda, sabe? Como a gente não teve nenhum contato com esse tipo de coisa. Mas tem uma parte que eu achei que você ia contar, mas acho que você pulou, mas acho que vale, sobre o relaxamento. Que eu contei para ela, não, as aulas são como no Strasberg, tem 2 horas de relaxamento, memória sensorial, depois 2 horas de trabalho de cena. Aí eu já fico a Estrela me explicando e eu, nossa, deve ser um saco isso. Isso deve ser muito chato. Imagina, né? A atriz que quer fazer cena, só fazer cena, né? Aí eu, nossa, isso deve ser muito chato, mas beleza. Porque olha que como o universo conspira a meu favor. Eu trabalhava no dia do curso, que era um sábado. sim, Então, era um sábado à tarde. E eu ia chegar atrasada todas as aulas. Ou seja, eu ia perder, olha, o relaxamento e a memória sensorial e só na parte da cena. Pois no primeiro dia de curso, o meu trabalho eu terminei bem mais rápido do que o previsto, e ainda fiquei dando uma enroladinha para ver se eu atrasava, mas cheguei e nem tinha começado o relaxamento. Aí eu, puta, cheguei na hora errada, devia ter enrolado mais, né? A hora que eu entendi que não tinha tido relaxamento ainda. Mas aí fiz o relaxamento, fiz a memória sensorial. Eu falei, meu Deus, que é isso? O que tá acontecendo, né? E daí, enfim, combinei no meu trabalho que eu nunca ia poder chegar atrasada no curso depois desse dia. E isso. E é uma coisa que a gente fala muito no extensivo, né? Sobre dar autonomia, né? Sobre dar tempo
para que cada aluno coloque o seu tijolinho, e tijolinho, e tijolinho, sem uma ordem sequencial, né, e etc. Cada um tem o seu processo. E Tem a ordem sequencial da memória sensorial, mas que não tem ordem de para o processo níveis, eu de estou falando, né, de aprendizado. níveis. De Exato, nível. exato, exato. E para que tenham essa autonomia, né? Para que saibam fazer e conheçam o seu próprio instrumento e tal, que era o que eu sentia falta completamente depois de formada. Eu não sabia nem, tá bom, você vai pegar um papel, pega um texto. Eu não sabia nem por onde começar. Se eu não tivesse um diretor falando, você vai fazer isso, e um diretor que, né, geralmente cuida mais da encenação e de outros aspectos e tal. Como atriz, o trabalho de atriz, assim, para mim não sabia por onde começar. E no extensivo eu gosto, né, de que cada um tenha o seu tempo. Eu sou uma atriz de processos lentos. E acho que isso se traduz também um pouco na maneira como eu dou aula, por exemplo, a gente até comentou na última aula, porque é importante para mim que as pessoas entendam cada tijolinho que elas vão pondo na própria parede, né, na própria construção. Aonde vai cada tijolinho e qual é o tijolinho que elas vão usar e qual é o cimento que vão usar para fazer essa grande estrutura do próprio instrumento, né? E essa frase que você falou, né? Eu sou uma atriz de processos lentos. Isso é uma descoberta de estar com o seu instrumento em treinamento. E eu vou pegar esse gancho, e é isso, né? Tanto Melina quanto Bianca já fizeram vários, então estão em treinamento contínuo com a gente. A Bianca, treinamento contínuo direto, e a Melina, não necessariamente direto, estou dizendo um ciclo depois do outro, mas que é um perfil que a gente tem muita gente que treina assim com a gente. Faz um ciclo, sai, vai para a vida, tal e coisa, volta. E o quanto o fio do treinamento permanece. Então, uma pergunta que eu faço para vocês duas: o que vocês descobriram sobre vocês mesmas como atrizes? Porque é isso, vocês já eram atrizes antes, mas o fato de estar em treinamento, o que vocês descobriram sobre os próprios processos em contato com as ferramentas do método? Eu amo que as duas são leoninas, mas a Bianca tá mais ativada nesse lugar. Então vai você, Bianca. Eu sou um leão de circo, né? Já tô mansa. Cara, vai, Melina, vai. Nossa, coisas. Eu sempre descubro, a cada aula são alguns insights que vão acontecendo, mas vamos lá. Eu acho que do último treinamento para este mais recente, tem a ver um pouco com. Vou ter que citar o Castle, não vai ter jeito. Bem. Mas a descoberta, que é o que a gente conhece, as ferramentas são isso, mas que ele chama de ponto de atenção. Então, o ponto de atenção, nomear, eu gosto muito de transformar as coisas em linguagem, e nomear as ferramentas, seja a análise que fica no fundo, seja a memória sensorial, seja o seu colega com quem você está trabalhando, nomear isso como ponto de atenção, para mim foi uma chavinha muito forte. E diferenciar o que é um ponto de atenção negativo de um ponto de atenção positivo. Ou seja, ao invés da gente brigar com aquilo que tira a nossa atenção da cena, que está fora, que é tudo que não interessa na cena, você estrategicamente, inteligentemente buscar os pontos de atenção que você já sabe quais são. E se você em algum momento perder,
você sabe para onde você sabe para onde você tem que voltar. Então, não sei nem se foi uma descoberta, mas acho que não, claro que foi. O nome disso, conseguir nomear isso como ponto, Sim. ouvir esse nome para forte, me conectou demais com as ferramentas e na prática eu consegui, no exercício da cena, estar presente momento a momento, sem nenhum ponto de atenção negativa. Então, isso foi... Eu não tive um momento que eu falei, mas... ou de um olhar crítico, putz, não era isso, não, nada, zero. Eu estava conectada em todos os... Então, isso foi muito forte, assim, foi muito impactante sair de cena e falar, cara, dá para, né? Sim. Porque eu acho que também dá, falou sobre isso. Acho que dá para também estar em cena, também ter os pontos de atenção negativo e sair, voltar e observar. É possível. Mas foi bom ter feito o exercício de manter uma certa constância dentro da cena nesse momento a momento. Que é Porque é o que a Mel sempre fala, né? Só um parênteses, só um complemento de que é uma decisão. Não é algo que simplesmente acontece. Você decide trazer de volta. Olha, sem dúvida nenhuma. E o momento a momento também é uma coisa que o método me deu. Sim. Porque então, quando eu decidi ser atriz, lá, eu, sei lá, 31 anos brincando disso, você, por mais que a gente entenda que é um processo, que você entra na cena, eu nunca tinha nomeado momento a momento. Uhum. Brincar, eu sou da escola, né, a gente ouvia falando em microcenas, que a gente estava tentando traduzir os beats. Uhum. Enfim. E claro, a gente tinha esse trabalho também, mas a compreensão do momento a momento não é o momento a momento planejado que tinha antes. É o momento a momento do momento presente. Sim. É o que você planejou lá atrás, estudou da cena lá atrás, ele está no seu inconsciente, ele vai vir ou não, e aí o resto é o que está acontecendo de fato, na hora ali, na surpresa, na troca, no que você recebe, no que você dá para o seu colega. Totalmente. Tá claríssimo. É isso? E o quanto não basta compreender isso, né? Tem um treinamento que começa pelo relaxamento. Porque o relaxamento é o exercício por excelência, né? Sempre gosto de lembrar. Em aula a gente sempre lembra. Então, lembrar aqui na live, né? Que pouco antes de morrer perguntaram para o Strasberg, no Hector Studio, qual era o exercício mais importante do método, qual era dos exercícios que ele tinha criado era o mais importante. E muitas pessoas achando que ele falaria que era a memória emotiva, e ele falou é o relaxamento. Porque o relaxamento treina essa condução de atenção, treina esse momento a momento, enfim, aquilo de que o método não é um conjunto de regras, né? Ele é uma lógica com princípios. E aí os princípios vão se replicando em várias instâncias do trabalho. Mas que é isso, esse treinamento, então quando alguém nomeia, e quando alguém nomeia tão bem quanto o Castle nomeia, aterriça num instrumento que está em exercício e que pela prática consegue botar para jogo tudo isso, né? Sim. Perfeito. Graças. Eu amo relaxamento, eu amo relaxamento. É realmente uma mudança de estado, assim, você se coloca num ponto num lugar de... E que é aquilo que a Mel trouxe, né? Atriz querendo ir para a cena, então sentar numa cadeira, respirar, ouvir, parece que tipo, tá. Vamos para a cena, vamos para o que importa. E o quanto
muito esse afinar o instrumento, porque é isso, né? A metáfora que o próprio Stanislavski faz, e todos nós fazemos variação da mesma metáfora, mas é isso, é tipo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa eu tocar o piano, deixa eu tocar o piano. Tá, mas se ele estiver desafinado, não vai dar bom. E você, Bianca? Cara, retomando um pouco até do que a Melina falou, que realmente foi aquele silêncio de são tantas descobertas a cada aula, a cada dia de treinamento, que realmente a gente fica pensando quais selecionar. E eu também tenho que enfatizar que, para mim, a questão do momento presente foi algo que eu percebi que faz toda a diferença em mim como atriz. E eu acho que a minha maior descoberta em treinamento, né, foi a minha entrada. O que eu quero dizer com isso, né, que a Estrela explica, né, que cada ator tem a sua entrada, seja mental, seja, eu não sei, né, todas, nomear todas, mas eu sei que a minha entrada é a física. Então, sempre eu descobri que o meu ponto de partida para qualquer coisa que eu vou fazer é físico. Então, isso mudou totalmente a minha relação com o trabalho e me deu muita autonomia também de implementar as coisas que iam funcionar para mim fora também do treinamento ou num trabalho. Então, eu sei que eu posso entrar numa cena sem talvez fazer uma análise de texto, se não der tempo, entre mil aspas, isso que eu tô falando, tá? Uhum. Mas eu não posso entrar numa cena sem não ter feito relaxamento. Eu Uhum. preciso. Então, isso Uhum. me fez conhecer meu instrumento. Então, consequentemente, porque eu descobri que a minha entrada é física, eu fui procurar o esporte. Porque se a minha entrada é física, eu não sei se está certo, pensando na matemática, mas o meu vetor oposto é o mental, que é o que me atrapalha, porque me impede de me conectar com o físico. Então, tudo que eu puder esvaziar do mental e focar em como eu estou me sentindo objetivamente, tipo, qual é a temperatura dessa sala, minhas costas onde estão, tipo, o que eu estou sentindo nos meus ombros, o que eu estou sentindo, tudo, assim. Eu sou uma pessoa muito sensorial nesse sentido. Então, eu precisava esvaziar tudo que fosse mental para mim, para que eu possa fluir de uma maneira muito interessante no trabalho. E isso para mim foi uma das maiores chaves, assim. Descobrir essa entrada. Então eu procuro, sei lá, óleos essenciais também antes de entrar numa cena. Eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Eu gosto muito de ler agora com esse intuito de esvaziar a mente, porque isso me ajuda a me conectar com o físico e o esporte, que são pilares que às vezes a gente não entende por que a gente tem que recorrer a outros tipos de treinamento no nosso trabalho para melhorar o nosso trabalho, né? E eu acho que o treinamento específico para atuação te dá clareza de quais pontos fora da atuação em si você também pode atacar para te ajudar. Isso é uma coisa. E eu acho que a outra coisa que eu percebi que foi um divisor de águas para mim como atriz é que eu sou uma atriz como qualquer outra. E isso para mim foi maravilhoso. Tipo, fazer as pazes com ser uma pessoa comum. Porque a gente fala tanto de autenticidade hoje em dia e tá todo mundo tão igual e tão parecido. E eu acho que não tem nada mais autêntico do que você vivenciar, como a Melina falou, momento a momento, no presente, a sua experiência humana, que ela é o que conecta, mas ela sempre é muito particular e individual. Então eu acho que isso automaticamente te coloca num lugar de autenticidade tão grande que você fala assim, cara, é isso, eu tenho um empoderamento do meu trabalho. Então o seu lidar com a rejeição, o seu lidar com os nãos é outra relação. O seu lidar com você, o seu trato com você mesmo. Então isso para mim foi um divisor de água, sabe? O empoderamento que o treinamento te traz. Não no lugar de tipo, e tudo bem também se for. Eu sei que eu sou maravilhosa, mas é num lugar de tipo, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu acho que isso é muito valioso. Essa frase nem é minha. Eu acho que. Eu não sei se foi você que falou isso, sobre isso, Estrela. Eu não sei, não tô conseguindo resgatar na memória agora, mas isso pra mim é muito valioso, assim. A gente, eu acho que a gente até falou isso numa aula da semana passada. Eu misturo quais são as aulas de terça e quais são as aulas de sábado, mas que é isso, que Stanislavski também era só mais um ator, que a Meryl Streep é só mais uma atriz, que a Fernanda Montenegro é só mais uma atriz. E dependendo do ponto de vista, parece que a gente está falando heresia, mas é isso, assim, somos todos devotos ao mesmo ofício, né? E, e essa coisa, isso para mim foi uma grande virada na hora que eu entendi que todos nós, se dedicássemos os anos, as horas, a entrega completa que Stanislavski dedicou a entender, a compreender a cena,
nós chegaríamos às mesmas compreensões. Eu não estou falando de genialidade, eu não estou falando de particularidade, é a natureza da cena, né? E somos só mais uma atriz, cada uma de nós, e isso é uma grande liberdade. E isso conecta com uma outra frase que eu amo do Strasberg, que é aquela quando o ator sobreatua, né, overact, é porque ele não confia que a própria humanidade é interessante o suficiente. Então, essas pazes com o ser humano que a gente é, e ser a atriz que a gente é, adorei a sua fala. Porque é isso, né? Não é uma tranquilidade porque eu sou fodona. É uma tranquilidade porque isso aqui é o meu trabalho. Essa tranquilidade porque isso aqui é só mais um dia. É uma tranquilidade porque é só mais um momento. O momento ao momento é só mais um momento. Não é tipo, estou caminhando em direção àquele momento, seja aquele momento da cena ou aquele momento da minha carreira, né? Que são as coisas que eu brinco, que são as nossas falas de tia da autoajuda. Que tem várias falas, né? Eu, Mel e Carol, que parece tia da autoajuda, é, e é um pouco, mas elas são absolutamente conectadas com a técnica, porque elas trazem calma, né? Essa relação com o trabalho, né? Além do treinamento das ferramentas, o treinamento da relação com o trabalho. Então, quando você entra em cena com a tranquilidade de ser só mais uma atriz, você está livre. Quando você entra em cena com a necessidade, como você estava compartilhando na primeira fala, com a necessidade de arrasar, né, com a necessidade de mostrar qualquer coisa, de provar qualquer valor, aí seu objeto de atenção vai para qualquer outro lugar, menos para a cena em si, né? E tem outras duas coisas também que eu queria muito compartilhar, que eu lembrei agora de você falando, que a primeira é a relação objetiva com o trabalho. Hoje eu consigo olhar uma cena minha e falar, tá, eu sei que eu posso me conectar mais nesse momento, eu sei que eu posso usar uma substituição aqui nessa fala, porque eu acho que isso não tá claro internamente para mim. Então eu tenho ferramentas para avaliar objetivamente o meu trabalho e sair daquele lugar de, ai, mas nossa, sei lá, tá estranho e não saber o que que é. E outra coisa é conseguir criar uma disciplina, um cronograma de estudos todos os dias. E todos os dias conseguir exercitar isso, porque eu acho que tem uma distorção um pouco, pelo menos falando da minha vivência e da minha formação, tem uma distorção do que é, você tem que consumir coisas eruditas, então você tem que ouvir uma música do século XIX, clássica, russa. Não que isso não possa me ajudar, isso pode me ajudar em algum momento, eu não estou nem negando o valor disso. Mas essa relação objetiva com a disciplina mesmo, de entender que talvez, para mim, até a musculação vai ajudar mais, porque minha entrada é física, de entender que quando eu estou assistindo um filme, na minha cabeça eu posso revisar alguns conceitos do treinamento, e isso também é uma disciplina. Então, tirar esse peso de ser uma coisa muito inatingível, muito lá, que eu não consigo mensurar, não, e trazer para cá, para o meu dia a dia. Como eu posso treinar no meu dia a dia, né? Como eu posso treinar a todo momento. Então, eu acho que isso muda muito a relação, porque você consegue ter ferramentas e se torna muito mais gostoso do que você tirar uma coisa para fazer um trabalho que, sinceramente, talvez você não consiga ter constância e prazer na longevidade dele, sabe? Melzinha, você, como professora das duas no último ciclo, te provoco a trazer algum momento específico de cada uma que você sente. Porque é aquilo, né? Para quem tá só assistindo a gente e ainda não treinou com a gente fala que os processos, por mais que sejam individuais, e a gente valoriza muito o processo individual, os ganhos e aprendizados e limites e descobertas dos indivíduos servem para o coletivo, né? E que quando nós, no lugar de professora, nomeamos qualquer coisa, claro, é sempre gostoso um elogio, mas a gente não passa por aí o treinamento para também não ficar viciada e achar que a qualidade de uma cena depende de alguém ter falado, muito bem. Não é esse o ponto, mas quando a gente nomeia coisas,
para o todo. Então, você consegue pensar em algo de cada uma delas para oferecer para quem está assistindo? Eu acho que tem uma coisa em comum no processo das duas. Perdão. Eu não vou lembrar exatamente em que fala isso aconteceu na cena das duas, mas é muito. Foi na hora que aconteceu, no perception do leitor e na passada em pé do Inside Man da Bianca, o leitor foi a Melina que fez. Cara, o momento que as duas abandonaram a ideia que elas estavam da cena, né, do para onde a cena tinha que ir, e se conectaram com o ponto de atenção, eu não é aposto a palavra que eu quero usar, eu intuo que para a Melina o ponto de atenção dela foi para o parceiro de cena dela naquele momento e começou a deixar o que estava acontecendo acontecer, perdão a redundância, sem se preocupar com o resultado da cena ou para onde a gente imaginou que a cena iria, né? Porque isso é uma coisa também. Às vezes, você fala, não estou preocupado com o resultado, mas você está preocupado com gabaritar o que você desenhou na sua cabeça. Com uma Isso também é um ideia da resultado, cena, né? com a ideia da cena. Exato. Isso também é um resultado, né? E o momento que ela abandonou a ideia que ela tinha e se deixou atingir pelo que estava acontecendo naquele momento, né? É isso, eu intuo que o ponto de atenção dela naquele momento foi para o parceiro de cena dela, e isso foi alimentando aquela conexão e o que estava acontecendo, e a cena foi para um lugar que a hora que acabou, precisa até entender um pouco, né? Precisa de um minuto para entender, calma, para onde foi essa cena? Porque, né, a ideia que eu estava era diferente. E a Bianca também, né? Eu nem falei isso diretamente para ela, mas nas últimas cenas que ela fez, o desafio que ela está tendo é fazer cenas mais cotidianas, né? Menos profundas, assim. Surfar na superfície. E também, né? Mas aí não foi no Perception que aconteceu, foi na passada mesmo. A mesma coisa, sair da ideia de para onde a cena tinha, porque tinha que ir na cabeça dela, na ideia dela, e deixar a cena acontecer. Deixar o que aquele momento, aquele aqui agora, tingisse a cena independente da ideia sobre ela. Total. Maravilhoso. Não, e esse. Não necessariamente abandonar, porque, enfim, abandonar pode ser muito extremo e essa fala poderia abrir 2 horas de aula. Mas esse tirar a atenção da ideia que você tem da cena e colocar a atenção no aqui e agora, no momento a momento do que está acontecendo, é uma virada de chave que depois que você vira não dá para desver. E que faz a cena ganhar vida, né? Porque a vida não é planejada. A gente não entra para executar a vida, né? Na aula de sábado a gente estava falando isso, que enfim, que é uma coisa que a gente fala nas diferentes aulas, mas chegamos nessa fórmula, assim, que quanto mais você solta o desejo do selo de controle de qualidade, mais qualidade seu trabalho ganha. E é paradoxal, né? Porque o controle de qualidade é justamente para garantir que seu trabalho seja bom, mas aí a gente não percebe que é um tiro no pé. Porque coloca a gente num lugar mental, né? Não, e é muito verdade. E é isso, né? Ver vocês em cena
né, tô agora pensando nas aulas que eu fui, é um grande prazer. E, e, e a gente no extensivo fala muito disso, né? Do quanto a gente aprende com o nosso processo, mas assistindo o colega. E a gente aprende assistindo o colega em muitos níveis, mas também nesse nível de ver a qualidade do trabalho. Então, não é só por isso que a gente brinca com essa coisa da tia da autoajuda, porque parece só, não, ai, sinta-se bem com você mesma, solta. Tudo isso, que né, somos todas, eu e Mel canceriana, Carol em câncer, somos todas ligadas com nutrir e que as pessoas se sintam bem. Tudo isso, mas a gente se importa com a qualidade da cena. Mas é isso. Então, quando você assiste um colega e vê a qualidade do que ele está fazendo de fora, e aí depois ouve a pessoa falando, nossa, eu finalmente consegui soltar o controle, aí você começa a poder confiar, né? Ah, a história de soltar o controle não é uma haribosice, não é tipo, é uma concretude técnica. E é fruto de uma tecnologia, né? Fruto de Sim, uma sequência muito inteligente pensada pelo sim, livro. É isso, relaxamento, memória sensorial, perception, que para mim é sim, o chu do método. Estou sim, completamente, cada vez mais apaixonada. Perception é de uma potência quando ele acontece. sim, Quando você, de fato, fala, vamos lá para isso. A sim, cena vai, não importa o tempo que vai ter, mas sim. ela precisa acontecer naquele nível, assim, naquele... Acho que isso, assim, é buscar não o resultado disso, mas confiar no exercício como algo extremamente potente, porque daquilo pra... a cena faz assim, ó. Total. Não, quando ele falou nível, Quando acontece incrivelmente, entrar nas... Aí é brincar, porque aí você vai para atividade, você vai, né, sim. para outras, aí você vai levantar de fato a cena, mas aí a base dela tá ali, gostosa, E toda. você nunca perde, né, o quanto esse estado, né, do perception, o estado de percepção, é eterno. E cada vez que você agrega uma nova camada, seja análise de cena, seja a atividade, seja o que for, você está expandindo a sua percepção, né? E você falou isso naquele nível, e é isso, aquele nível, de novo, que acho que é o tema da live de hoje, aquele nível de atenção. É tirar a atenção de arrasar, tirar a atenção da qualidade de como eu vou ser vista, tirar a atenção da minha ideia da cena e colocar a minha atenção em mim mesma, no meu colega, no entorno e na vida do que eu tô falando. Fala, Melzinha, que você tá com uma ânsia de falar, que eu tô vendo. Nossa, eu tô muito, porque eu tava pensando nisso ontem, né? Ontem eu tive jogo. E eu não consigo Pra mais separar o quem é de fora, treinamento. parênteses, né? Porque as meninas já sabem, Mel é do esporte. E é É, isso, cada uma de nós, né, ensina a partir das próprias metáforas. E a Mel é a rainha das metáforas com esporte. Play. não, eu não consigo mais separar o treinamento de atuação do treinamento do esporte. E ontem eu tive jogo e eu estava pensando nisso, né? No quanto, quando você entra no jogo, você não sabe se você vai ganhar ou perder aquele jogo. E na cena é isso, né? Tipo, você não sabe se você vai arrasar ou não. Então, ao entrar nela, você tem que estar disposto a seja lá o que for e decidir estar disposto. Eu não sei se é um estado que você alcança sublime. Eu acho que você decide também estar disposto a não acontecer nada ali, Vamos sabe? com o que tem para Principalmente hoje. no perception. Sim. E vamos com o que tem para hoje. E é isso, né? Disposto a que nada aconteça. E isso vai muito na contramão da formação clássica.
né? A formação clássica. Imagina, eu preciso garantir que algo aconteça. Exato, entreter, ser, sei lá, engraçado, interessante. Sim, Eu lembro de entrar para o Percebe, que era já ponto de atenção meu colega, e eu decidi, assim, eu escolhi, eu não vou fazer um gesto que não surja. Eu não vou mexer o dedo, de fato, assim, talvez observando, pensando a cena, o exercício de fora, eu quase não me mexia ali, mas não era esse, o exercício era esse, né? O exercício não era provocar algo, era se acontecer alguma coisa com o meu corpo, não sou eu, sim. sou Não, eu. e é esse lugar de que no começo do Perception é isso, né? Nada precisa acontecer, mas tudo Pode, pode acontecer. exato. E esse que tudo pode acontecer só tem espaço porque você não está forçando nada. Porque se você força, tem top o canal, né? Então tudo pode acontecer porque eu estou aberta. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas tende a fazer, né? A gente foi É, ensinado a não fazer algo. Você precisa ser ativo nessa relação. Como assim? Calma, você nem sabe o que você vai receber, sim. caramba. Não é dar e receber? Fazer se eu não sei nem o que receber. Não, e vendo de fora, por isso que é sempre muito legal. Né? Eu imagino que as pessoas que ouvem pela primeira vez a explicação do Perception devem imaginar que é um tédio, assim como a Mel imaginava que o relaxamento seria. E é impressionante como de fora é todo o contrário. Nossa, é uma corda estendida, assim, Sim. com uma absoluta. Nossa, total. Precisa assistir o colega, ajuda a mente a compreender. Porque enquanto a mente não compreende, Nossa, e parece que quando a gente tá assistindo e, sei lá, as duas pessoas começam desconectadas, tem algum momento que quando conecta, parece que é aquela sensação do carregador entrando no celular quando ele tá 1%. Faz uma eu brum, amo assim, né? metáforas da Bianca. Cara, é uma coisa que você vê aí até seu corpo volta. Você fala, o quê? Aconteceu alguma coisa aqui. Não, e a gente de fora vibra. Fala, Sim. ai, foi. Sim. A gente torce, né? A gente fica assistindo os amigos torcendo ali. Muito. É muito bom. Você ia falar alguma coisa, Melzinha, que você estava também com. E aí, depois eu puxo o próximo assunto para já começar a caminhar para o fim. Não, eu ia falar, mas eu desisti. Eita, por quê? É coisa, tipo, coisa para guardar em sala de aula, para não deixar na internet? Não, era uma curiosidade, né? Tipo, se alguém que está vendo de fora o exercício Perception for explicar para alguém, né, vai ser uma coisa, eram duas cadeiras, os atores sentados e é isso. Ou, tipo, nada aconteceu, mas aí você tá lá e vê acontecendo e fala, tudo aconteceu aqui, né? Como assim? Maravilhoso falar isso, e depois quem for cortar a live é bom colocar isso, porque corta para e edita com todas as nossas fotos no Instagram, duas pessoas sentadas uma na frente da outra. E a gente sabe a vida do que está acontecendo ali. Acho que assim, tipo, 80% das fotos do estúdio são pessoas sentadas fazendo relaxamento, pessoas sentadas com o olho fechado fazendo memória sensorial e pessoas sentadas uma olhando para a outra. As pessoas devem olhar e falar, what the fuck? Ai, maravilhoso. Meninas, uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês falando, porque é isso, né? Estamos chovendo em vários molhados do que a gente fala em aula, mas para poder, né, deixar um pouco aqui guardado na internet, para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso trabalho, né? Nós cuidamos muito intencionalmente desse espaço seguro, né, de aula, né? Agora que a Melina falou que você, né, você fica torcendo pelo amigo, torcendo pelo colega, e isso aproveito a oportunidade para falar brevemente, porque ainda vou fazer um post. Acho o ó
essa onda de galera criticando a atuação. Acho ó. Depois falarei mais a respeito disso, porque é um tiro no pé, né? Porque então fica treinando todo mundo a julgar a atuação do colega, que faz a gente ter um julgamento com a gente mesma, né? E isso é um dos pilares do lugar seguro do estúdio, é isso, de que os colegas não comentam as cenas dos colegas, né? Que quem comenta somos nós, que estamos na posição de professora. As pessoas podem comentar com um elogio, e a gente fala também cuidado com os elogios também, porque às vezes eles podem, né, dar tiro no pé, mas sair dessa lógica de treinar para ser crítico e se colocar nessa lógica de conseguir ver o melhor do trabalho do outro e ver que o processo do outro futuro abre chaves para o meu processo. Enfim, gostaria de ouvir vocês. Se vocês estivessem na mesa do bar recomendando um estúdio para alguém, falasse que é um espaço seguro, a pessoa falasse, mas o que é um espaço seguro? O que vocês falariam? Nossa, Puxa vida. muito seguro. Quem não fez, ficou afetado, sabe? Nossa, é maravilhoso, né? Cara, eu acho que assim, uma frase que define pra mim o espaço seguro, claro que tem toda a coisa linda da confidencialidade, do pacto de você não falar, né, coisas pejorativas sobre a cena do outro colega, e não só para não magoar o outro colega, que é, assim, eu acho que é o principal, né, você não ter uma comunicação violenta com esse outro colega, é para você não podar o seu próprio trabalho, né? Porque se você fala isso do outro, isso em algum momento vai vir para você, no sentido de, nossa, quando eu sentir que talvez eu estou parecido, eu já vou me travar aqui. Mas uma frase que para mim define, né, tudo, que se eu estivesse na mesa do bar, eu diria: liberdade do outro me liberte. Os momentos mais lindos dos meus colegas que eu assisti foi quando eles estavam livres para fazer o que eles sentiam que eles tinham que fazer. Nossa, eu consigo lembrar na minha cabeça, assim, alunos específicos, sabe? Que eu não vou comentar aqui, mas que eu vi, assim, lindo, lindo, tipo, vários exercícios, assim, a pessoa livre, maravilhosa. Eu falava, cara, nossa, isso é muito incrível. E aí eu me sentia mais à vontade de ficar livre também para fazer uma cena, para sair do óbvio, para sair do óbvio, eu digo não da ideia, né? De seguir o meu impulso, de realmente ser fiel ao que eu tô sentindo. Então, para mim, o espaço seguro foi muito precioso para isso, porque a minha formação, apesar de eu ter sido muito grata a ela, ela foi em algum lugar muito restritiva. De, você não pode mexer aqui, você não pode, sei lá, balançar muito a cabeça. Óbvio que tem toda essa limpeza de gestos que é importante, mas isso de alguma maneira me restringiu em lugares que eu ficava presa. E ver as outras pessoas livres, cara, fez uma coisa, um clique assim para mim de espaço seguro que foi incrível, sabe? Maravilhoso. Eu acho que são muitas camadas do seguro, mas para mim, como eu também dou aula e eu sei o que é aluno tem que agradar professor, acontece muito, a gente demora muito para quebrar isso, dizer assim, né, dizer, fazer sem dizer, né, levar na prática, Sim. que os alunos vão, que as pessoas que estão ali em treinamento, ou enfim, ou com alguém que você está preparando, se desligue desse lugar. Eu acho que o estúdio tem isso e vocês conseguem proporcionar isso com uma certa bruxaria, mas porque eu vejo todo mundo conseguindo estar, porque para o nosso trabalho a gente precisa se vulnerabilizar muito. Então, é muito difícil você se vulnerabilizar num lugar onde você está agradável. Então, eu acho que esse espaço, eu vejo o espaço de confiança acontecendo, porque as pessoas sabem que mesmo se vulnerabilizando, elas não vão ser julgadas. Não, o seu trabalho não está sendo julgado. Essa é uma boa atriz ou esse é um mau ator. Sim. Não é sobre isso. O olhar de vocês desde o início, o que vocês dizem, o que vocês deixam claro ali na prática, não é esse. Deixa as pessoas
pessoas muito à vontade para experimentarem e não ficarem na necessidade de agradar o olhar, seja de vocês ou seja Uhum. de colegas, né? Então, eu acho que ele é seguro nesse sentido, em primeiro lugar. É seguro para que você possa, de fato, estar em treinamento e exercício. E não na busca de um olhar de aprovação. E por isso, cuidado com os elogios também, né? Por isso que em aula, quando a gente fala da coisa de não comentar o trabalho do colega, o elogio, dependendo, ele pode ir direcionando nesse lugar de ser o correspondente a agradar, né? Então, Sim, uma expectativa. sair do bom e ruim, sair do parabéns, não é isso que a gente está. Não é aí que a nossa atenção está. Uhum. Total. Mas poder dizer, né, assim, lá nesse espaço seguro, também poder com cuidado falar do processo, né? Sim, Você vê o processo, você vê a pessoa sair de um lugar que não é linear. Adoro quando a Mel fala assim, o trabalho ele não é linear e ele de fato não é. sim, totalmente, totalmente. E o aprendizado é isso, é espiral, né? Uhum. E, enfim. Eu ia falar uma coisa que eu falei na live de ontem, mas nem vou falar, que até já ficou o recorte, foi pro nosso Instagram, mas de forma bem resumida. Eita, perdi. Ah, isso, né? Da importância das turmas terem iniciantes, intermediários, avançados. É isso, eu lembro da Melina vindo assistir, porque eu e a Mel fizemos Serena, né? E eu lembro da Melina vir assistir a Morta, que a gente estava em cartaz no Contraponto, né? E Melina já bruxona, trizona, com uma mega formação. E... O que não quer dizer nada. Não, mas o que eu tô querendo. Eu lembro da gente sair, eu lembro da gente ir, acho que no filial, e Sim, conversar. E eu acho até que você nós- veio depois nos outros ensaios. Enfim, o que eu tô querendo dizer é isso: você é uma atriz com bastante experiência. E então, na mesma turma, ter alguém que tem muita experiência, alguém que está começando, tem valor técnico e artístico, né? E é isso, assim, agora que a gente estava com o Castle, que imagina, o Castle, enfim, treinou diretamente com o Strasberg, membro do Actor Studio, etc e tal, ele desenvolveu próprios caminhos, ele continua ensinando tudo com a base, mas ele ensina também as coisas que ele inventou, enfim. Mas que a gente estava conversando outro dia numa reunião, nós três, do quanto. No fim, estou repetindo, mas é porque eu acho isso muito importante. Do quanto a base é fundamental para dar conta, né? A Bianca fez o curso também, para dar conta dos saltos. E aí, estou falando isso não só para vale a pena ter o treinamento desde a base, mas para compreender a genialidade do Strasberg de colocar iniciantes e avançados, entre aspas, essas duas coisas juntos, porque uma ponta puxa o processo da outra. E a gente poderia achar que só a ponta mais treinada puxa o processo de quem está começando a treinar. Não, quem está começando a treinar puxa quem já tem mais experiência para firmar a base e para não perder o pé no chão. sim. Eu não lembro quem foi. Quem que contou essa história? Eu não lembro. Parece que o Mark Ruffalo, de tempos em tempos, quando ele não está filmando, ele vai para o treinamento. E aí alguém fala assim, mas o que você está fazendo aqui? Ele fala, ué, é treinamento. Totalmente. E por que não, né? E que é a lógica do Actor Pra Studio, mim, é a lógica na qual o método tá baseado e que é esse treinamento constante. Então, isso dito, on that note, agora na mesa do bar, cada uma de vocês falariam, amiga, amigo, amigue, vai pro estúdio por. vai para o estúdio que você vai encontrar, vai ver o que é o nervo na cena. Mas sim, mas até aí. Nossa, eu poderia ficar horas falando. Vai para o estúdio porque elas são incríveis, porque elas são sensíveis
porque porque elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, porque é uma das melhores escolas de atuação no Brasil hoje. É porque elas são muito diferentes, as três, mas cada uma traz a sua personalidade para as aulas e é muito rico ver cada uma dando aula, porque já fiz com Carol e Mel, depois fiz só com Mel e Estrela, né, transitando nos dois, Ixo afetado intensamente. É isso, para mim é o melhor lugar hoje para aprender, para treinar, pra quem já conhece, para quem não conhece, para conhecer, para quem já conhece, para voltar e entender que que a gente não termina. Amando aqui, ó, a Lígia colocou, deu vontade de ir pro estúdio com a live. Vem, Lígia! E aproveito todo mundo que tá aí e saibam, estamos com inscrições abertas e os próximos ciclos começam semana que vem. A hora é agora. Nossa, gente, por favor, vem. Eu, se puder, vou estar lá. Tomara! Eu amo, não consigo. Me perguntaram, eu falei assim, mas por que você vai fazer curso? Eu falei, ué, mas por que eu queria? Mas o quanto eu sinto que melhorou bastante, talvez eu sinta que melhorou porque com o estúdio a gente com o estúdio a gente acabou criando uma própria bolha, né? Então eu acho que as pessoas não pensam mais desse jeito. Mas realmente eu lembro, eu fui para o Strasberg com 25 anos. Eu comecei a fazer teatro com 11, eu comecei a trabalhar com 15, me formei no Célia Helena com 20, fui para o Strasberg com 25 anos. As pessoas falam, mas por quê? E eu lembro de várias amigas queridas falando, a nossa profissão a gente aprende fazendo. Não, Sim, também, mas assim, mas mas fazendo é treinamento, né? E não só. E toda a lógica do Actor Studio de eu preciso poder errar para poder crescer, né? Então, esse lugar então pronto, eu já tenho DRT, eu já sou uma atriz profissional, eu já trabalho, não tenho mais que treinar como se fosse um demérito treinar. E é todo o contrário. E você, Bianca, amiga, amigo, amiga, vem pro estúdio, pô? Cara, vem pro estúdio se apaixonar por você. Eu diria isso, óbvio que fazendo jus às palavras da Melina, as meninas são maravilhosas. Eu passei também pela mão de todas, tive aula com todas. É o meu lugar preferido de treinamento. É um lugar que você não. Meu, assim, é um lugar onde você pode ser você, onde você pode sentir a vontade. E isso é muito precioso pra gente que é ator. Mas pra mim é o melhor lugar de treinamento do mundo e é o lugar onde eu me apaixonei por mim mesma, sabe? De uma maneira muito profunda. E foi muito bom isso pra mim, assim, me apaixonar pelo meu trabalho, renovar essa relação com o trabalho pra mim foi muito importante. E tipo assim, cara, pensar que eu tô numa constante de treinamento fazendo um curso atrás do outro. E por que que não enjoa? Por que que você consegue ouvir os mesmos conceitos? Porque aquilo que a Estrela falou é um treinamento espiral. Você nunca é a mesma pessoa quando você passa pelo mesmo conhecimento. Isso é incrível, cara, assim. E você sempre aprende essa coisa de você também poder se beneficiar da comunidade que se cria ali. Uhum. Porque eu fiz o Castle, né? Tive a oportunidade de fazer, mas eu não ficaria 1000 vezes triste se eu não pudesse, porque eu tenho certeza que eu colheria os benefícios desse curso através dos meus colegas, através das minhas professoras, tipo, depois, porque eu sei que uma vez que o conhecimento chegar a uma pessoa da comunidade, toda a comunidade se beneficia. E não tem porque, cara, tá todo mundo tão boring, rolando, scrollando a tela do celular, tá todo mundo fazendo tudo online o tempo todo e cada um no seu quadrado, assim. Você conseguir estar no coletivo de uma maneira saudável e segura, cara, isso vale ouro, assim, sabe? Tipo, é Ai, muito valioso. eu amei tudo que vocês falaram. E essa sua última fala me emociona, Bianca. E ela vai em dois, me emociona de verdade, assim. Porque ela vai em dois pontos, em dois pilares do que eu acredito e que, por consequência, são pilares do estúdio. Se apaixone por você, se permita se apaixonar por você, se permita se apaixonar pelo indivíduo que você é. E
coletivo. Porque parece que são duas coisas opostas e elas não são. Quanto mais espaço você dá para você mesma, para você mesmo, para você mesma, mais espaço você tem em você para o outro e nisso essa comunidade se cria. E é isso, assim, eu lembro do Augusto Fernandes me dizer isso e eu, graças a Deus, tenho isso registrado num e-mail, né, dele falar do quanto eu sou apaixonada pelo meu processo de aprendizado. E eu tento passar isso para cada um de vocês, assim, que cada um de vocês se apaixonem pelo próprio processo de aprendizado, pela própria jornada artística, e que isso não é egocêntrico, muitíssimo pelo contrário. Você ganha autonomia, você para de esperar que os outros validem o seu processo, e cada novo momento, cada trabalho, cada dia numa sala de aula, cada dia numa sala de ensaio é tão precioso quanto o outro, né? E aí você consegue olhar com generosidade para os colegas. E isso da comunidade, acho que assim, são agora, 2025, são 13 anos, desde aquele primeiro extensivo da história desse país que a Mel fez, são 13 anos desde aquilo. Do estúdio, né, junto com as meninas, desde 2018, são 7 anos. Olha lá, 7 anos é um belo ciclo. E acho assim, das coisas que eu mais me orgulho, e tenho certeza que Mel e Carol também, é justamente dessa comunidade que se criou, né? E que a gente sai por aí espalhando a palavra. Não, Cara, é tão louco que vocês não têm dimensão. Eu fui fazer uma aula experimental com a Ju, uma aluna de vocês. Aí, tipo, eu tava muito nervosa, assim. Aí a Ju chegou e falou: calma, tem duas pessoas que são do estúdio. Ai. E aí, quando chegou, tipo, as duas pessoas também. Ai, gente, a Bianca também é do estúdio. Ai, Ju, que bom. A gente tava muito nervosa. E pessoas que já cantavam profissionalmente, era uma aula de canto. Só que eles também estavam nervosos, porque é aquilo, você abrir sua intimidade, sua possibilidade de falhar na frente de outras pessoas. Aí, tipo, a gente chegou em lugares tão bonitos naquela aula, os três, a gente conseguiu chegar em lugares muito legais, sem querer chegar, e todo mundo tava muito à vontade. E nós quatro éramos do estúdio. Então, tipo, isso foi muito. Tipo, eu acho que eu nem falei isso pra vocês, né? Mas foi tipo, uau, um clique, assim. E não importa, mesmo que eu vá hoje para um lugar que é totalmente diferente disso, que é totalmente oposto do estúdio, tudo que eu colhi no estúdio me deu tanta força que eu sei que eu seguro a onda, sabe? Isso também é muito importante. Você pode falar o que você quiser para mim. Já aconteceu de trabalhos depois do estúdio, enfim. Mas eu segurei a onda muito bem. Isso foi, ó, Não, e incrível. é isso, segurar a onda, porque a gente começa a criar um espaço de gentileza para nós mesmos, então em uma bolha, e para o colega, né? A gente leva a maneira de trabalhar, né? Você ia falar algo, Melina? não, que chegar assim, chegar no curso e encontrar os amigos, encontrar com quem você já fez aula, é muito bom. Tem um troço de uma cumplicidade que não é, que é meio velada, não é tão dita, mas que está no corpo da Sim, gente. Se a gente encontra e fala, fulano aqui de novo, ai que delícia. sim. Tipo, encontrou no show afetado, encontrou no Sim. intensivo. É muito bom. Daqui a pouco vão dizer que a gente tá numa igrejinha, que isso aqui é uma. Ah, já fala, mas a gente mesmo, a gente é as primeiras. A Luísa que estava ontem também fala, é uma seita. Cuidado que você está entrando numa seita, é uma seita, uma igrejinha. Vem agora na turma de terças, né? A gente apelidou da biqueira, que é, é a nossa biqueira. Venha pra biqueira, você Ah, também. droga da biqueira. Vem pra droguinha do prazer de estar em cena. Gente, Ó, 8 e Deixa minha 12. mãe ouvir essa live e falar que a turma da Mel é a turma da biqueira. Vem pra biqueira, Mãe, você também. É metáfora. é, É igrejinha, igrejinha, aceita, né? Mas enfim, mas é isso. Nós mesmas rimos disso. Mas ficamos muito felizes com a comunidade que se cria de uma maneira
de trabalhar que a gente acredita, assim, uma maneira amorosa e com rigor técnico. Sim. E com rigor técnico que tem como prioridade, né, para quem está de fora ouvindo essa piada interna, a coisa da droguinha, é que é o prazer de estar em cena, né? Cultivar o prazer de estar em cena para além de qualquer resultado alcançado. É isso, minha oportunidade para falar e depois ficar gravado. Nunca vocês vão ver no Instagram do estúdio a gente falar 5 dicas para alavancar a sua carreira. Eu não tenho as portas para alavancar a sua carreira. Se eu tivesse, minha gente, eu já tinha ganhado o Oscar. É isso, né? É isso, assim, nenhum lugar neoliberal de garantias falsas. É isso, a nossa carreira é um mistério. Mas se tem algo que a gente acredita, é no amor e na devoção ao nosso ofício e cultivar o prazer, né? Como a gente falou não foi na turma de Ronda, no extensivo, mas que o prazer é o antídoto do medo, né? Então, cultivar esse prazer. Isso a gente garante que o estúdio é um espaço super legal para estar em movimento, para estar em exercício, para estar em contato com o prazer de estar em cena. Isso a gente garante. O que vai acontecer por consequência disso pertence ao mistério. O prazer é o antídoto do É, medo? Lembrei do Luiz, que ele diz, como que ele chama? O Simas. Simas fala que o encantamento é o contrário da morte, né? é. Tá. Eros e Thanatos. Bueno, gente, precisamos partir. Venham para o estúdio. É isso. As inscrições estão abertas. Melzinha, a turma de terça está quase lotada, né? Quase, quase, quase. Uma ou duas vagas só para a turma de terça-feira. E na turma de sábado ainda tem vaga. Restam poucas, mas temos mais vagas. Mas é isso. Começam semana que vem. Venham que venham. Quem é repetente, venha repetir, porque é isso, como pudemos ver, é uma delícia repetir. Quem esteve com a gente faz tempo e está longe, estava querendo um sinal para voltar, volta. Uma vez Studier, para sempre Studier. Nossa, quem não conhece, pelo amor de Deus, venha. Vem, pelo É amor a de Deus. coisa do mundo treinar as mulheres. Graças, poderosas. Beijo, merda pra nós. Até logo. É daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.